Pessoal, então, olá, tudo certo? Então, nessa videoaula a gente vai estudar sobre números mistos. O que são números mistos? São aqueles que se compõem em duas partes, uma parte inteira e outra parte fracionária. Então, olha só, ela é uma forma de escrita de frações impróprias. Ela é encontrada principalmente desses copinhos de medidas. Por exemplo, que nem aqui já tem uma xícara e meia, quer dizer, certo? Então é um inteiro e um meio, certo? É isso que eles compõem. Então, como é que é a escrita deles? A escrita é da seguinte maneira: escrita. A escrita dele é assim. Aqui é a parte inteira. Ok? Esse um da frente é a parte inteira. Esse um meio vai ser a parte fracionária. Opa. Parte fracionária. Certo? Essa forma é a escrita. Então, mas elas derivam das frações impróprias. Então, a gente vai estudar uma forma do que? De transformar frações impróprias em números mistos. Como é que se faz isso? Então, vamos botar um título aqui, então. Transformação de frações impróprias em frações em números mistos. Ok? Como é que a gente faz? Vamos direto a um exemplo que fica mais fácil, certo? Porque é o seguinte, a fração imprópria, ela é muito difícil de a gente encontrar em livros. Geralmente, ela vai estar na forma mista, certo? Então, numa próxima aula, eu vou gravar como se transforma números mistos em frações impróprias. Mas nessa primeira parte, a gente vai estudar transformação de frações impróprias em números mistos, ok? Então, olha só, vamos a um exemplo. Um exemplo. Então, transformar a fração imprópria sete quartos em número misto. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe das aulas anteriores que o quê? O traço de fração, ele significa uma divisão. É a mesma coisa se eu escrevesse assim, ó, 7 dividido em 4. Certo? É esse processo que a gente vai usar. Só que pelo método da chave, certo? Então, 7 dividido em 4, certo? Então, 7 dividido em 4 dá uma vez. Menos 4 sobram
3. Então, olha só. Tem um resto, ok? Essa parte que está embaixo da chave, ela se chama parte inteira. Certo? Esse resto aqui que sobrou, ele é o nosso numerador. E aqui ele continua sendo o nosso denominador. Então, olha só. Então, como é que a gente reescreve isso em número misto? A parte inteira primeiro, ó. 1 inteiro. A gente diz que é o número grande, né? Quando a gente está aprendendo. E a fração, a parte fracionária, é a fração pequenininha, que é 3 quartos. E como é que se lê? 1 inteiro e 3 quartos. Certo? Como é que é a representação em desenho disso? Então, vamos lá. A representação em desenho é da seguinte maneira. A representação em desenho é o seguinte, ó, representação em desenho. A gente também diz que é forma geométrica, certo? Como é que fica? 1 e 3 quartos, ó, 1 inteiro e 3 quartos. A gente pega o seguinte, a gente desenha um retângulo, divide em 4 partes, é 1 inteiro. Então a gente pega e pinta essas 4 partes aqui, ó, que representam inteiro, certo? E desenha outra barrinha e pinta apenas 3. Então, esse cara aqui vai ser 1 inteiro. E aqui vai ser 3 quartos. É assim que é uma fração imprópria, a representação dela, a escrita dela. Ok? Sem mistério, né? Não é muito difícil. Apenas tem que ficar atento nessa parte da divisão. Então, aqui, concluindo que a representação em desenho significa assim, ó. 1 e 3 quartos significa um copo cheio de água e mais 3 quartos de outro. Ou seja, é como se fosse uma vasilha dessa inteira, cheia de suco ou de água. Aí vai lá e despeja. Depois pega de novo e procura o 3 quartos. Aí enche até no 3 quartos, que é um pouquinho mais que a metade. Vai lá e despeja. É assim que funciona os números mistos. Certo? Então, espero que seja de valia essa aula. Bons estudos. Tchau.